Ora, muito bom dia. Início de nova semana com a Cor do Dinheiro, aqui no canal com o mesmo nome. A edição de hoje é do dia 11 de outubro do ano da graça 2021. E sem mais delongas, vamos à emissão de hoje, porque tal como na sexta-feira, isto tem uma agenda muitíssimo complicada. Bom, antes de mais, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que, portanto, quando você fizer compras no site, no saída escrever Camilo no cupom promocional, tem um desconto de 10%, mais aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Segundo lugar, hoje é dia D, portanto não se esqueça, se não houver azares com o Facebook, como aconteceu na semana passada, às 9 da noite, cá estaremos em direto para analisar a semana política. E que semana esta foi, como nós vamos ver a seguir. Houve muitas novidades. Bom, terceiro ponto, lembrar que esta semana vai ter tudo daquilo que é habitual da programação do canal A Cor do Dinheiro, nomeadamente, com uma alteração, o Think Tank desta semana irá para o ar à quarta-feira e não à terça, por limitação de uma das pessoas que faz parte do painel. Agora sim, vamos à edição de hoje. E já agora queria pedir a quem estiver a ver, como já percebeu, eu estou a fazer aqui no carro, não tenho as melhores condições, queria que me dissessem se o som está a chegar bem, porque há bocado quando fizemos aqui o teste, havia aqui uma deficiência de som. É só me porem o polegar para cima. Se não estiver bem, eu tiro o microfone e ligo só o microfone da câmara. Bem, parece que está tudo bem. Então vamos lá à edição de hoje. E vamos começar, como habitualmente, pelo período de ordem do dia, para falar de quê? Para falar daquilo que está a passar na Áustria. Como sabe, o chanceler austríaco, uma pessoa com 35 anos, repare, 35 anos, meu Deus, quando foi a última vez que nós tivemos primeiros ministros abaixo dos 40 anos? Deve ser por causa destas velhadas todas que andam para aí no poder que a gente está no estado em que está. Mas dizia eu, Sebastian Kurz, um dos líderes dos países frugais, demitiu-se. E demitiu-se porque existe uma acusação ou suspeita de corrupção que envolve o seu partido. Ora, isto é matéria que já vem desde 2016, para há 5 anos, parece que a justiça austríaca também se move muito devagar como a nossa, mas em todo caso, o indivíduo resolveu demitir-se. Ora, já percebeu porque é que eu trouxe este assunto? Faça a comparação com aquilo que acontece em Portugal. Segundo ponto. O gravíssimo desafio de Varsóvia a Bruxelas. Eu não comentei isto na sexta-feira por falta de espaço e de tempo, mas é obrigatório. Como sabe, os juízes do Tribunal Constitucional da Polónia, repare, não foram juízes comuns. Foram juízes do Tribunal Constitucional, que julga a constitucionalidade das leis, ou melhor, a conformidade das leis face à Constituição. Estes senhores resolveram-se armar-se em fortalhaços e decidiram dizer que o direito polaco se sobrepõe ao direito emanado das instituições comunitárias. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quando os países aderem à União Europeia, não fica escrito e eles não assinam que têm de se sujeitar à regulamentação comunitária? Estes rapazes estavam a dormir, não leram os tratados. Mais uma pergunta, até uma criança percebe. Você cria uma comunidade que depois se transforma em união, ok? Toma decisões centralmente, que os países têm de cumprir. Imagina o que era se cada país pudesse dizer assim, eu não aceito, eu não sigo estas determinações, eu faço o que quiser. Qual era a comunidade ou união que resistia? Nenhuma, certo? Bom, parece que as únicas pessoas que não percebem isso são os juízes do Tribunal Constitucional Polaco. Eu vou-te explicar. Não é porque sejam estúpidos. Não são. É porque são pessoas nomeadas pelo poder para fazer aquele papel. Isso é que é chocante. Mas, todos aqueles que em Portugal anseiam por uma saída da União Europeia, há uns malucos, de facto há uns malucos que ainda não esqueceram que este país sem a União Europeia vai ao fundo, literalmente ao fundo, deviam lembrar-se que esta campanha antidireito que é feita em alguns países como a Hungria e como a Polónia, dá nisto. Vai correr mal, obviamente.
Porque a pergunta seguinte eu tenho para lhe fazer, porque já toda a gente andou excitada na sexta-feira, sem perceber nada de geopolítica, diz assim: bom, estamos perante um Polexit, ou se quiser, pessoas nesse caso sabem dizer Polexit, Brexit à polaca. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem é o vizinho da Polónia? É a Rússia, certo? O rapaz Putin, o czar dos tempos modernos, ainda não engoliu o fim da USSR, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Mostrou isso com a Ucrânia. Está a mostrar isso com a ameaça aos países bálticos. Já várias vezes deu a entender que não gosta da Polónia do lado ocidental. A Polónia, numa situação destas, acha que está mesmo em condições de fazer exits. Bullshit. Portanto, em Bruxelas, espero que alguém levante a voz e diga assim: ou ficam ou vão. Percebe? Porque senão, exemplos destes vão proliferar por aí fora. É que a Polónia não é o Reino Unido. Percebe? Bom, segundo ponto. O orçamento, soubemos hoje de manhã, há todos os meios de comunicação social a divulgar informações de fontes do governo, fontanários, parecem-me fontanários, sobre o orçamento de Estado. Faz parte. Eu tenho pena às vezes é que a malta, além dos fontanários, não faça análise a sério. Sim, estou a falar da comunicação social, estou a criticar o meu setor em relação a muitas coisas que o governo faz. Então qual é a de hoje? O governo vai consagrar no orçamento de Estado o fim do pagamento especial por conta. O pagamento especial por conta, como sabe, é uma antecipação do IRC, que tem a ver essencialmente com a faturação do dia anterior. Bom, isto é um adiantamento que o governo faz, que é uma estupidez, percebe? Não faz sentido nenhum. Mostra que o governo, a única preocupação que tem é a voracidade fiscal, porque tem despesa a mais e não sabe como é que há de cobrir. E, por outro lado, prejudica seriamente a tesouraria das empresas, nomeadamente as pequenas empresas, as microempresas, como sabem, é aquilo que mais abunda em Portugal. Bom, acho que é o público que anuncia isto hoje. Eu não sei se é verdade, espero que seja, e não sei em que termos. Portanto, como não sei, vou esperar pela apresentação do Orçamento de Estado para comentar isto como deve ser. Bom, agora vamos aos assuntos de hoje. Primeiro ponto, mais uma notícia que já veio divulgada no fim de semana. Vai haver mesmo englobamento de rendimentos para efeitos de IRS. Só que não vai ser nos termos em que o Bloco de Esquerda se babava todo e o PCP também se babava todo. Também não vai ser nos termos em que a ala esquerda do PS se babava por uma medida destas. O Governo, como sabe, deixou sair esta há cerca de 3 semanas para testar as águas. Vamos lá ver como é que a rapaziada reage a isto. Ora, a rapaziada não reagiu bem. Sendo que a rapaziada que mais custou a António Costa e quejandos foi a rapaziada de dentro do Partido Socialista. Porque há muita gente dentro do Partido Socialista que tem rendimentos perdiais, por exemplo. E outros. E há muita gente dentro do Partido Socialista que fez esta pergunta: mas vocês estão malucos? Já alinham com o Bloco de Esquerda? E houve uma quase rebelião interna entre gente de peso do Partido Socialista. E o Sr. Dr. António Costa, diligentemente, aliás, recuou. Mas para não perder a face e para dizer que vai ceder qualquer coisa ao Bloco e ao Partido Comunista Português, inclusive aqueles maluquinhos do PAN, que também andam a falar disso sem perceberem porra nenhuma do assunto, que é uma coisa típica hoje na vida política portuguesa. Ó pessoal do PAN, vão ver a entrevista que eu fiz ao João Pedro Farinha há cerca de 2 semanas sobre engolamento, ok? Depois falem. Pronto. E os outros também, do Bloco de Esquerda e do PCP. Já agora a ala esquerda do PS. Já agora a direita socialista também, que não percebe nada disto. Mas enfim. O que é que o Governo decidiu? Sujeitar a engolamento apenas as mais-valias de curto prazo. Ou seja, mais-valias relativas a valores mobiliários. Ora, isto provoca uma redução substancial daquilo que era o espectro de receitas que o Governo poderia ir buscar por via do englobamento. Faz sentido? É óbvio que faz. Não faz sentido nenhum estar a correr atrás de englobamentos neste momento e eu vou-te explicar porquê. O único fito do Governo
é a receita. Eles estão-se a marimbar para a justiça fiscal e coisas do género. Eles querem é financiar a despesa que estão a arranjar por culpa da pancada de muita gente do PS e da pancada do Bloco e do PCP. Tem apenas este objetivo. E, portanto, cada vez que um governo cria impostos ou agrava impostos com base em eu preciso de receita, eu digo não. Porque isto não tem fim, percebe? É umas a seguir às outras. Este ano é este, no próximo ano é aquele. E já vai perceber que esta é mais uma delas. Porquê? Porque mesmo este englobamento limitado das mais-valias de curto prazo, mais-valias mobiliárias, portanto, curto prazo abaixo de um ano, tem um único objetivo. Porque o Governo já anunciou, que, salvo erro foi o Jornal Eco que deu isto no fim de semana, que esta receita vai direta para o Fundo de Estabilização da Segurança Social. O que é o Fundo de Estabilização? Foi uma coisa criada em 1989, veja só quando, que enfiaram lá umas receitas de privatizações, depois têm vindo a inventar mais umas receitas, que é para financiar o Sistema Nacional de Pensões quando isto era o estouro. Percebe? Bom, mas como muita gente gosta de fazer floreados à volta destas coisas e dizer, e o Fundo de Estabilização da Segurança Social já tem lá quase 20 mil milhões de euros. Já fez as contas a quanto é que custam as pensões todos os anos. Agora veja quantos anos é que aquilo dá para financiar o sistema de pensões. Mas pronto. Lembra-se do adicional ao IMI criado pela Mariana Mortágua. Nunca esqueça disto, ok? A Mariana Mortágua, o grande contributo que dá para Portugal é aumentar impostos. Ela e outra malta do Bloco. Lembra-se? Também é para financiar disparates nas pensões. Percebe? Bom, ninguém percebe, ou pelos vistos, não percebem. Só que fazem isto porque estão lá há 4 anos ou 6 anos, depois vão-se embora. Este parece que vai lá chegar aos 6 ou 7, depois vai-se embora, mais um. E depois deixam ficar a porcaria toda para trás para os outros descobrirem. Está a ver? Estilo Sócrates que levou para a escolha 4 anos de penosa política. É isto, não é mais nada. Bom, vamos então à agenda de hoje. Aliás, antes de irmos à agenda de hoje, o professor Marcelo Belo de Sousa, no fim de semana, fez um rasgado elogio a Eduardo Cabrita. E diz que, bom, houve coisas que ele fez um trabalho muito bom, como a questão dos incêndios e tal. Nem tudo saiu bem. Repare neste problema. Nem tudo saiu bem, mas pronto, a vida é assim, a política é assim. Há umas coisas que correm bem, outras coisas que correm mal. Grande chapada ali, de luva branca. Mas o que é estranho aqui nisto tudo, é ver como é que Marcelo se lembrou de fazer, agora, nesta altura, um elogio a Eduardo Cabrita. Pergunta, porquê é que o faz agora? Porque Marcelo não faz estas coisas sem trazer água no bico. A sensação que dá, pode não ser agora, pode ser mais tarde, é que isto é o beijo da morte a Eduardo Cabrita. Ou seja, ficamos todos com a sensação que Marcelo está a prestar uma homenagem a Eduardo Cabrita antes dele ser despedido. É mesmo assim? Não sabemos. Mas é uma dúvida legítima. E agora a segunda questão. Bom, então se é assim, quer dizer que António Costa já falou com Marcelo sobre o despedimento de Cabrita? Também não sabemos. É Marcelo maldosamente a antecipar a saída de Cabrita e, portanto, a dar-lhe um empurrão na hora do que está ao pé do precipício, estilo dás mais um passo, não é? Como dizia o outro, chegámos à beira do precipício e depois demos mais um passo, não é? Não sabemos. Uma coisa é certa, que o elogio é muito estranho, que o elogio feito nesta altura também é. E, portanto, se há alguém que dispensava isto, chama-se Eduardo Cabrita. Mas havemos de certeza de percebermos isto melhor daqui a uns dias ou mesmo umas semanas. Bom, agenda principal. Professor Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, ex-primeiro-ministro, 3 vezes, ex-presidente da República, 2 vezes, a pessoa que ganhou mais eleições em Portugal. Como o espectador sabe, e os leitores da Cor do Dinheiro, eu não sou especial fã de Cavaco. Pelo contrário, critiquei-o violentamente em certas alturas. E é importante dizer isto, porque eu vou fazer um elogio ao Cavaco hoje. Cavaco Silva publicou no Expresso um artigo muito extenso, onde fez uma análise da situação económica em Portugal. É este o artigo, ok? Julgo que a esmagadora maioria das pessoas que estão a ver já terá lido o artigo. Este artigo tem 2 componentes fundamentais. E depois uma meia. Então vamos lá. A primeira é, estes rapazes que lá estão não são capazes de aceitar críticas. Mas
fazem tudo para amordaçar a sociedade. E Cavaco diz mesmo, há muita gente que está amordaçada, não só entre os cidadãos em geral, mas numa parte da comunicação social. Você não tem aqui novidade nenhuma, pois não? É uma coisa que eu digo há muitos meses, para não dizer mesmo muitos anos. Particularmente desde 2016. Bom, aqui é a parte da opinião. Nós podemos dizer assim, o gajo está ressabiado porque a direita, a família dele, anda por ruas da amargura. Não. É Cavaco, como vamos ver a seguir, também critica a direita. E o estado da oposição. Mas o mais importante aqui é, repare, nós dizermos assim, a sociedade está amordaçada, estes gajos estão a limitar a liberdade, estes tipos não se toleram críticas, são opiniões. E, portanto, nós podemos dizer assim, isto é o gajo a achar. O chamado achismo à portuguesa. Mas não. Porque depois há uma segunda parte, que são factos. Então vamos lá aos factos. E isto é que é importante. Cavaco diz que o governo do Partido Socialista não aproveitou nada das condições deixadas de estabilização da economia, deixadas pela Troika, /Passos Coelho, como sabe, era o governo da Troika, fez o que a Troika mandou, não é? Não aproveitou nada. Olha, reduziram o desequilíbrio nas contas públicas, nas contas externas, recuperou o financiamento do país, saída do programa de assistência de forma limpa, isso não aproveitou nada disto. E o que fez foi começar a gastar, aliado a uma extrema-esquerda, que não faz reformas estruturais. Não há uma reforma feita por este governo e pelo anterior. Uma, como você sabe, é um argumento meu também aqui várias vezes. Bem, e Cavaco diz assim, portanto, o país está estagnado. Aliás, ele lembra que nos últimos 20 anos cresceu 0,5%. E diz uma coisa muito importante. Quando eu estava no poder, você vai lá ver os dados, nós criticamos Cavaco. Mas é assim, Cavaco foi um grande primeiro-ministro. Tem um track record de crescimento económico impressionante. Eu amanhã hei de trazer aqui os números para lhe lembrar. Faça ao que esta rapaziada tem feito nos últimos 25 anos. E Cavaco diz claramente, nos últimos 25 anos, o Partido Socialista é responsável por 17 de governação. As minhas contas são para aí entre 17 e 18. O resto é a direita. O problema é que a direita, quando esteve no poder 7 anos, fê-lo apenas para corrigir burradas dos socialistas. Ou seja, para evitar bancarrotas. Do Dr. Durão Barroso em 2001 e depois Pedro Passos Coelho a partir de 2011. Portanto, há uma coisa inegável. O empobrecimento de Portugal é, sobretudo, da responsabilidade do Partido Socialista. Não podem fugir a isto. São factos. Bom, mas o pior facto destes todos é o que vem a seguir. Cavaco diz assim, vocês lembram-se que em 2004 houve 8 países que eram da antiga Europa de Leste que aderiram à União Europeia. Estes países, 2004, ok? Há 17 anos. Estes estavam todos atrás de nós, mas brutalmente atrás de nós. Então veja o que é que aconteceu. Em 16 anos, como diz Cavaco, Portugal já foi ultrapassado pela República Checa, a Estónia, a Lituânia e a Eslovénia. O último, salvo erro, pelas minhas contas, foi a Lituânia, em 2017. E diz assim, nos próximos 2 ou 3 anos, o mesmo deve acontecer com a Polónia, a Hungria, a Roménia, a Letónia e a Eslováquia. Percebeu isto? Isto não são opiniões, são factos. Faça um favor a si próprio. Vá ao site Eurostat, ok? Que é o organismo de estatísticas da União Europeia. Pegue nos dados e comece a comparar. Cavaco tem toda a razão. Isto é novidade? Não é. Você já ouviu aqui, já ouviu nos posts da Iniciativa Liberal, já viu nos posts de Mais Liberdade, já ouviu críticas do PSD neste sentido, do CDS e por aí adiante. Portanto, não são opiniões, são factos. Bom, isto o Dr. António Costa não pode fugir a eles. Ok? Bom, mas como você pode calcular, no fim de semana, depois desta brincadeira, o Dr. António Costa ficou possesso da vida. Como se diz no Brasil, ficou puto da vida. Bom, e o que é que faz o senhor Dr. António Costa? Numa reunião interna do Partido Socialista, sai-se com esta. Mas viu-se claramente que ele estava com mal partido. Que era, se formos comparar os dados de educação de 1995, quando Cavaco deixou de ser Primeiro-Ministro,
E agora, vejam lá a diferença. Isto é indiscutivelmente a melhor geração mais bem parada de sempre. Bem, este argumento está tão estafado. Eu não sei como é que ainda há gente que insiste nisto. Bem, então espera aí. Isto é a melhor geração de sempre. E o país continua nisto, com crescimento de 0,5. Isto quer dizer que são os burros na política. Não tem outro nome, não é? Os burros. Porque então se o país tem a melhor geração de sempre, tem uma porrada de fundos, está a perceber? Porque é que nós somos pobres? Está a ver? Pior. Porque é que os outros gajos estavam, olha, está a ver aqui o retrovisor? Eu vi-os pelo retrovisor. Agora vejo-os é pelo para-brisas. Está a ver? Isto é que conta. Bom, moral da história. António Costa não tem vergonha na cara. Não tem uma coisa fantástica para mostrar a Portugal, do seu governo. Nem no anterior, nem deste. Segundo, António Costa é o responsável por Portugal estar a ser ultrapassado, porque toda esta ultrapassagem acontece durante a guarda dele, não é? Under his watch, não é? É factos, não é? Eu penso que, aquele gajo diz, não, são factos, é números, não se pode fugir a isto. Bom, agora vamos ao resto. Bom, porquê que António Costa ficou tão chateado? Bem, como já lhe disse na semana passada, António Costa não digeriu as derrotas que teve nas autárquicas. E mais, António Costa já percebeu, porque ele tem um talento, um faro indiscutível para isto, já percebeu que o seu tempo está a chegar ao fim. Já percebeu que isto é mesmo uma mudança estrutural de sentimentos portugueses. E por isso é que está lixado, chateado. Mais, a cena da semana passada não foi por acaso no Parlamento, que eu falei aqui bastamente, desculpa a expressão, estou a inventar termos, na sexta-feira. Mas, porquê é que, já agora, António Costa tem esta reação? Porque ele não tem nada para mostrar, percebe? Isto é que é chocante. Não tem zero para mostrar. Ele sai-se com a educação como se o país fizesse tudo educação de 10 a 10 anos. Não! Esta revolução da educação começa com o 25 de Abril. Tem que se dizer isto. É das grandes conquistas da democracia. É óbvio. Mas o pior disto tudo é que o António Costa não consegue explicar porque é que a melhor geração de sempre é esta desgraça. Tem um país neste estado. Está a perceber? Bom, já agora, porquê é que Cavaco faz esta crítica agora? E como eu já lhe lembrei, a crítica de Cavaco não é apenas ao Partido Socialista. É a oposição, porque ele diz que a oposição não tem feito nada. E está a deixar o país e o Partido Socialista desgovernar isto. Primeiro, Cavaco também já percebeu que o ciclo mudou. E, portanto, quer acelerar a oposição. E acelerar a oposição não é com o Rui Rio. Cavaco está a dar uma ajuda a quem no PSD está a tentar contestar isto. Segundo o aviso, ele diz isto explicitamente no artigo. A grande preocupação de Cavaco, que ele diz assim, é que nós vamos receber agora dinheiro como nunca recebemos, desde que estamos na União Europeia. Adivinhou? PRR. Cavaco está preocupado com o PRR, sabe que os fundos vão ser mal aplicados e está a fazer avisos agora. Portanto, para mim, as duas razões são estas. Era preciso o artigo de Cavaco? Era. Até porque Cavaco tem a autoridade de ter ganho 5 eleições. Cavaco tem a autoridade de ter tido o maior período de crescimento económico da história portuguesa nos últimos 50 anos. Percebe? E, portanto, quando olha para isto, tem moral para falar. Costa não tem. Sócrates não tem. Percebe? Mário Soares não tem. Cavaco tem. É ele o tipo que registrou o maior período de crescimento económico. E eu digo isto sendo a pessoa que mais criticou Cavaco, à direita, como analista, nos últimos anos. Bom. Meu Deus, já vamos com 24 minutos. Vou ter mesmo de deixar isto tudo para o fim, o resto para amanhã ou outros dias. Já agora só uma coisa. Ontem houve um Conselho Nacional do CDS. Eu fiquei horrorizado com o que eu ouvi e com o que li. Primeiro, os poderes instalados no CDS, os barões, não têm-me a perder. Primeiro, o rapaz está lá há pouco mais de um ano. Ainda não mostrou o suficiente. Segundo, estavam à espera que ele estatelasse ao comprido. Nas autárquicas, não estatelou. Terceiro, a forma como estão a fazer as coisas, dividindo o partido de forma vergonhosa, percebe? Aquilo que o Conselho Nacional ontem foi inacreditável. Foi linguagem abaixo do nível que devia ter, como eu não via há muito tempo, com histórias de tom tasqueiro e coisas do género. Eu não sei se o CDS já percebeu, mas está-se a afundar. Está a ver quando se corta a garganta a alguém? A pessoa afoga-se no próprio sangue, percebe? É aqui a história. O CDS espetou uma faca na garganta e, por este andar, vai-se imolar. Ou, neste caso, vai morrer.
convinha que percebessem isto antes de darem cabo do que resta deste partido à direita. A menos que queiram estragar o partido para a Iniciativa Liberal e outra parte para o Chega. A menos que queiram fazer isto. Há uma coisa que eu começo a ter algum respeito por Francisco Rodrigues dos Santos, pelo Chicão. Porque o indivíduo que chega ali encontra o partido sem finanças e um tipo que encontra a oposição interna pior do que a oposição está a fazer. Repare uma coisa, a oposição interna no CDS está a fazer pior do que a oposição à esquerda faz ao CDS. Isto é uma coisa inacreditável, percebe? Portanto, um tipo que chega lá e apanha com isto e ainda consegue ter uma meia saborosa vitória nas autárquicas, eu só posso bater palmos a Chicão. E eu digo isto com a vontade, nem sequer ter simpatias pelo CDS, nem nada. Como sabe, eu sou da área da social-democracia, embora não tenha partido. Nem estou filiado em nada, nem vou estar filiado em nada. E, portanto, olha, antes de deixar os outros minutos para amanhã, só quero lembrar uma coisa. Frase da semana. Joaquim Miranda Sarmento, como sabe, uma pessoa que eu gosto bastante, que diz, uma entrevista ao meu jornal, o engolimento pode aumentar a carga fiscal. Eu acho que o Joaquim foi muito simpático. Não pode. O engolimento vai aumentar a carga fiscal, mesmo nos termos que o Governo decidiu atualmente. Bom, 7.500 pessoas em direto, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que vão ver isto, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 21 horas com o Dia D.